Medida cautelar do TCE-GO suspende dispositivos irregulares do novo sistema de credenciamento de vistoria veicular do Detran. TCE-MT institui novo modelo de atuação das secretarias de controle externo. TCE-AL e AMA promovem reunião técnica sobre novo sistema integrado de auditoria pública. TCE-MG volta a realizar o tradicional encontro técnico com os municípios mineiros de forma presencial. Conselheiros da Tricom visitam TCE-SP e trocam experiências sobre fiscalizações. E a subsede do Instituto Rui Barbosa já está funcionando no TCE-CE. Assista agora no Jornal A Tricom. Olá! Está começando o Jornal A Tricom, que é produzido pela TV Cidadã Alagoas em parceria com as assessorias de comunicação dos Tribunais de Contas de todo o Brasil. E olha, o Tribunal de Contas de Goiás suspendeu 2 dispositivos irregulares do novo sistema de credenciamento de vistoria veicular do Detran de Goiás. O Tribunal de Contas do Estado de Goiás apontou ilegalidade em 2 dispositivos do novo sistema de credenciamento de vistoria veicular do Detran de Goiás. A origem do processo foi uma denúncia feita pelo Conselho Nacional de Vistorias Veiculares à ouvidoria do TCE de Goiás. Foi proibido o credenciamento de empresa que tenha entre os seus sócios ou dirigentes, pessoa que também seja sócio de concessionária ou revendedora de veículos automotores. A outra proibição é sobre o veto de credenciamento de empresas franqueadas, que consta na portaria do Detran, mas não está prevista na portaria número 466 de 2013 do Conselho Nacional de Trânsito. A medida cautelar que suspendeu os dispositivos foi adotada pelo conselheiro Kennedy Trindade. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui ao lado e saiba mais sobre esse processo. O Tribunal de Contas de Mato Grosso instituiu o novo modelo de fiscalização das secretarias de controle externo da Corte de Contas. A ideia é continuar promovendo a eficiência do sistema de controle externo do TCE. O Tribunal de Contas de Mato Grosso instituiu o novo modelo de fiscalização das secretarias de controle externo do órgão. Ficou organizado da seguinte forma: serão 6 secretarias de controle externo com atuação multidisciplinar, ou seja, para atender demandas de todas as áreas que compõem a gestão de recursos públicos no Estado. Uma atuação ampla que contará com 3 comitês temáticos, sendo eles o de atos de pessoal e previdência, de contas de governo e o de desestatização. Assim, os entendimentos em áreas especializadas serão alinhados pelos comitês. Ficou mantida apenas a Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura, na atuação que já desenvolvia de maneira específica. E a Secretaria de Controle Externo de Recursos, a SERUR, permanece vinculada à presidência do TCE. A mudança na forma de atuação da Secretaria de Controle Externo foi oficializada pela Resolução Normativa 01 de 2022, autorizada pelo presidente do TCE, conselheiro José Carlos Novelli, que, em consenso com os demais conselheiros, entendeu pela necessidade de mudança em prol da eficiência do sistema de controle externo, priorizando a produtividade, a atuação dos servidores e a melhoria dos serviços prestados à sociedade. O Tribunal de Contas de Alagoas, em parceria com a Associação dos Municípios Alagoanos, promoveu uma reunião técnica sobre a atualização do novo Sistema Integrado de Auditoria Pública, o SIAP. A reunião reuniu gestores municipais, contadores e controladores. Eu estive lá e acompanhei de perto e mostro agora para você. Prefeitos, contadores e controladores
se reuniram na última segunda-feira para receber informações técnicas sobre o novo Sistema Integrado de Auditoria Pública, SIAP. A plataforma faz parte da atualização digital do Tribunal de Contas de Alagoas e fica no lugar do antigo SICAP. No ano de 2022, o tribunal vai passar por uma nova etapa. Essa nova etapa inclui a mudança, né, do nome SICAP para SIAP. Essa mudança ela atende também a abrangência de mais unidades. Antigamente o SICAP era voltado apenas para os municípios, agora o Estado e demais poderes também vão ter que encaminhar essas informações. A amplitude dos módulos de informações, nós temos agora módulos de licitações e contratos bem mais ampliados, módulos de obras, módulo de controle, da parte de controle interno, módulo de RGF e REL. Então, assim, nós passamos, eu acho que de 50 layouts de dados para mais de 110. Então, basicamente, dobrou. Além dessa inclusão de mais módulos, nós tivemos a descentralização dos responsáveis, porque antigamente ele era vinculado mais à atividade contábil. Então, nós tínhamos um tripé de responsáveis que era o gestor, o controlador e o contador. Nós agora, com essa amplitude, nós temos a responsabilidade também do encaminhamento para a parte de obras, da parte de licitações e contratos e folha de pagamento. Então, as pessoas que encaminham essas informações, elas vão assinar na ferramenta como responsável pelo encaminhamento dos dados. Tivemos também algumas mudanças de prazo também de encaminhamento. Na parte de licitações e contratos, nós vamos ter, quando eles publicarem os seus editais ou suas contratações diretas, então com 3 dias eles têm que encaminhar essas informações. Para que o tribunal fez esse prazo de forma diferenciada? Para que ele possa exercer a sua atividade preventiva, né? Publiquei um edital, o tribunal vai ter tempo de avaliar aquela minuta daquele edital antes dele ser colocado para a licitação externa. A questão das remessas, elas passam agora a ser mensais. No SICAP, essas remessas elas eram bimestrais. Então, também para que o tribunal possa exercer a sua atividade de forma preventiva, né, de forma mais imediata, as remessas vão ser agora de forma mensal. Encaminhou a execução de janeiro, já tem que ser encaminhada em fevereiro e assim sucessivamente. A apresentação da plataforma foi feita pelo diretor de Tecnologia de Informação do TCE-AL, Lúcio de Mello, e pelo diretor de Tecnologia da AI Soluções, Humberto Pereira, de forma dinâmica e explicativa. A procuradora-geral do MP de Contas, Estela Mero, e o diretor de Coordenação Técnica do TCE-AL, Fernando Bezerra, também fizeram parte da reunião. O presidente do tribunal, conselheiro Otávio Lessa, falou sobre a importância desse sistema para os gestores e quais serão os próximos passos. Nós estamos melhorando nossa tecnologia da informação, no sentido de ter os controles necessários para o tribunal, mas também dá para os gestores as ferramentas necessárias para que a tomada de decisão dele, ele tem uma margem de acesso muito maior. Um exemplo, se ele está gastando mais com o pessoal do que a lei determina, nós vamos fazer os alertas necessários, dizer, olha, prefeito, você está excedendo tantos por cento, você vai ter que voltar ao normal, que a lei determina isso. Ou seja, dá para ele a segurança que ele não está no caminho errado. Ele não pode, depois que ele sai da gestão, como a gente tinha manualmente, é difícil a gente estabelecer esses alertas, depois que ele sai da gestão, aí o tribunal informa que as contas dele não podem ser aprovadas porque ele cedeu. E não necessariamente ele tinha conhecimento disso. Então a gente precisa entender as dificuldades que nós temos num estado como Alagoas, um estado pobre, os municípios pobres, que às vezes eles não têm esse tipo de informação. Você veja, o tribunal tem dificuldade financeira para que a gente tivesse essas ferramentas. Hoje que nós estamos tendo essas possibilidades, né? Nós estamos, através de mais um pouco de recurso que o governo do estado passou, a gente adquirir essas ferramentas para beneficiar os gestores e, ao mesmo tempo, cumprir o que a lei determina, mas tendo a certeza, e essa é a filosofia do tribunal, que nós somos os parceiros deles. O prefeito tem que entender que o tribunal, aquela imagem do passado, que nós éramos os carrascos da história, só chegar para punir, não é verdade mais.
A gente está dando todas as ferramentas, as informações necessárias que vêm através do próprio prefeito. O que a gente tem é uma ferramenta que vai unir todos esses dados dentro da legislação existente e informar, olha, isso aqui está legal, isso aqui não está legal. Então, eu acho que esse movimento e essa quantidade de controladores e contadores e prefeitos hoje aqui é exclusivamente por não saber o que é o novo, né? Que é uma coisa normal do ser humano. Eu preciso entender que é o novo para aceitar ou não aceitar. Mas tenho a certeza que depois dessa apresentação que será realizada agora, esse entendimento a gente já tinha feito já com o presidente da AMA, já tinha mostrado, inclusive ele externou aqui dizendo que ele achou boa a ferramenta e eu tenho certeza que os prefeitos vão também achar essa ferramenta boa, porque ela não tem nada de punição, pelo contrário, é informação boa para que a gestão dele transcorra de uma forma tranquila, sem problemas. O presidente da Associação dos Municípios Alagoanos, prefeito de Cacimbinhas, Hugo Vanderlei, agradeceu a disponibilidade e o trabalho orientativo da equipe do tribunal. Eu quero agradecer a parceria estreita que sempre tivemos com o tribunal, com o presidente Otávio Lessa, que hoje se disponibilizou a vir aqui à Casa dos Prefeitos. Nós estamos realizando hoje uma reunião com prefeitos, controladores, contadores, para esclarecer essa nova ferramenta que o tribunal está disponibilizando aos gestores. Já me foi explanada e eu vejo com bons olhos. É uma ferramenta que visa prevenir, fazer um trabalho preventivo para que os gestores não tenham problemas mais à frente. E o tribunal segue essa linha, né, de prevenção para que se evite punições mais à frente. E nós, gestores, recebemos de braços abertos, porque nós também visamos zelar pelos recursos públicos e também evitar qualquer punição que venha mais à frente e até o fim dos nossos mandatos. Então, muito obrigado, presidente Otávio Lessa, e a todos do Tribunal de Contas. E atenção para o prazo. Os prefeitos têm até o dia 30 de maio para preencher os formulários e protocolar no novo sistema. Já o Tribunal de Contas de Minas Gerais voltou a realizar o tradicional encontro técnico com os municípios de forma presencial. No primeiro encontro, em Montes Claros, se discutiu o benefício do controle para a transformação das cidades mineiras com os representantes de cerca de 80 municípios da região. Montes Claros traz no nome as montanhas que emolduram uma cidade pulsante no norte de Minas. Sexta colocada em população do estado, tem mais de 400 mil habitantes que andam apressados pelas ruas, que param para admirar o cenário dos morrinhos ou ainda para exercer a fé na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida. Foi aqui, na outrora princesa, agora rainha do norte, que o Tribunal de Contas retomou seus encontros técnicos presenciais em 2022. O tema deste ano é o benefício do controle para a transformação das cidades mineiras. Neste primeiro encontro, 300 representantes de mais de 80 cidades da região se reuniram aqui na sede da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene, a AMANS, em Montes Claros. O assessor da presidência, Marconi Braga, representou o presidente Mauri Torres no evento. Os dois foram homenageados com o diploma Antônio Lafetar Rebelo, por relevantes serviços prestados aos municípios da área mineira da Sudene. Marconi agradeceu a homenagem e apresentou dados sobre recursos recebidos pelos municípios da região. De acordo com ele, 6 bilhões de reais foram repassados durante a pandemia e outros 140 milhões em indenizações da Vale foram destinados ao norte mineiro. Importante do encontro técnico é como conciliar a execução desses recursos aqui pelos municípios do norte de Minas e a ação do Tribunal de Contas nesse sentido. O benefício do controle que nós chamamos a atenção na abertura ali, principalmente envolvendo 3 capacidades, que seria a capacidade de gestão, envolvendo eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, a capacidade de dar transparência a essa execução orçamentária e principalmente a capacidade de dar participação a toda a sociedade. Os técnicos do tribunal abordaram temas como a nova lei de licitações, o novo Fundeb e a central de inteligência do Tribunal de Contas. Importante retornar aqui em Montes Claros, retornar aos eventos presenciais do tribunal
e trazendo esse conhecimento sobre o suricato, né, nossa central de inteligência, através da análise de dados, dos cruzamentos. A gente está acessando os bases e sistemas que a gente tem disponível no tribunal. A gente consegue fazer um olhar próximo, mesmo estando distante do jurisdicionado. Eles apresentaram também os sistemas informatizados do TCE, SICOM, SISOP e KPMG. O superintendente de controle externo, Pedro Henrique Azevedo, tratou do acordo de reparação dos danos socioambientais provocados pelo rompimento da barragem de Brumadinho. O intuito da apresentação foi trazer para os municípios as principais dúvidas e os principais desafios que eles têm, tanto na arrecadação quanto na utilização desses recursos. Então, questões relacionadas à classificação da receita orçamentária, aos objetos passíveis de serem utilizados, passíveis de serem financiados com os recursos decorrentes desse acordo. Tudo isso foi tema da apresentação. São mais de R$1 bilhão que os municípios vão receber para aplicar em ações que vão deixar um legado para a sociedade. Em sua palestra, o coordenador de auditorias municipais, Tiago Henrique, apresentou resultados das atividades de fiscalização nas áreas da saúde, das contratações e da educação. Ele destacou a importância dos professores na transformação dos cidadãos. A professora Alcina Barcelos, da Escola Municipal Bolivar de Andrade, carrega uma história de superação e sucesso na sala de aula. Ela foi homenageada pelo palestrante. Comecei em 1999, né, e pegando carona na estrada, porque no momento em que eu participei de um processo seletivo, uma seleção pública, fui designada para a zona rural e não havia meio de transporte, então eu não tinha transporte próprio, então a gente ia de madrugada, eu e meus colegas, para a estrada, mostrava a pastinha e a gente pegava carona, né? Há muito tempo, como os palestrantes disseram, o professor deixou de ser valorizado e estar aqui compondo a mesa, juntamente com outras autoridades, eu me sinto muito honrada. O nosso objetivo foi convidar uma professora que trabalha na ponta da linha dentro da sala de aula para poder ser referenciada como uma autoridade aqui, junto com as demais autoridades, como maneira de valorização e de resgate dessa importante profissão para o nosso país, para o nosso estado aqui de Minas Gerais. Também foi comemorado o Dia Nacional do Ouvidor. A coordenadora da Secretaria da Ouvidoria do TCMG, Renata Machado da Silveira, falou sobre as ações da área na Corte Mineira. 99% dos municípios mineiros, já houve pesquisa já feita pelo ano passado, tem canais de comunicação. Gestores e servidores que acompanharam o primeiro encontro técnico deste ano aprovaram mais esta ação orientadora do Tribunal de Contas. A gente sabe que ser gestor público hoje é uma dificuldade muito grande. Se não tiver a ajuda do Tribunal de Contas para nos orientar, para acertar, fica meio complicado a gestão. Essa parceria é muito importante. O Tribunal de Contas chegar próximo da gente, tá? Vir para a localidade, isso é importante. Nós podemos perceber como que é importante esse elo com o Tribunal de Contas. Após uma pandemia, onde todos nós estamos assim muito sensíveis, né? E hoje vê o tribunal, né? Junto conosco nessa tarefa, muito bom. Parabéns. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo recebeu uma comitiva de conselheiros que integram a diretoria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, para compartilhar experiências e a tecnologia utilizada pela Corte na realização de ações ordenadas de fiscalização. Dá uma olhada. Uma comitiva de conselheiros integrantes da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, visitou o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Na pauta, a oportunidade de trocar experiências e entender a tecnologia exclusiva do Tribunal Paulista, usada na realização de ações ordenadas de fiscalização.
O presidente do TCESP, conselheiro Dimas Ramalho, recebeu a comitiva e abriu a reunião de trabalho. Assim, os servidores do Tribunal Paulista apresentaram os números e toda a sistemática das fiscalizações ordenadas. O presidente da Atricom, conselheiro César Miola, do TCE Gaúcho, relembra que a associação representa todos os tribunais, sobretudo pelo fortalecimento das Cortes de Contas pelo Brasil. A efetividade da ação fiscalizadora em iniciativas como a da auditoria ordenada, que inclusive encontra muita repercussão no tecido social, nos veículos de comunicação e ajuda a fortalecer o nosso processo de legitimação perante a sociedade, ou seja, sermos identificados, nós dos tribunais de contas, como atores absolutamente relevantes dentro do processo. O cidadão precisa identificar no Tribunal de Contas essa condição de instituição que zela pela boa, pela regular aplicação dos recursos públicos, que prima pela eficiência, pela eficácia, pela efetividade. O vice-presidente executivo da Atricom e conselheiro no TCE de Rondônia, Edilson de Souza Silva, reforça que os resultados tidos pelo TCE paulista são amplamente observados e comemorados. Já se afere os resultados desde uma ação inovadora desde 2016, passando por várias gestões dos colegas aqui de São Paulo. As auditorias ordenadas, elas têm demonstrado um ganho efetivo para aquilo que a sociedade espera, que não só aferir a legalidade, mas fazer o controle da despesa pública, é assegurar, sobretudo, que o recurso público aplicado, ele possa resultar na transformação de vidas do cidadão. O conselheiro Carlos Rana, do Tribunal de Contas do Espírito Santo, fala sobre a importância de entender a expertise do Tribunal Paulista nesse setor. Primeiro, pelo alcance e pela experiência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O maior estado brasileiro, o maior orçamento dos estados e o alcance que isso tem e reverbera nos outros estados e também nos outros tribunais de contas. E como vice-presidente de Desenvolvimento e Controle Externo, as principais ações que nós estamos trabalhando neste início, nos primeiros 100 dias de gestão, é fomentar uma participação maior dos tribunais de contas com auditorias coordenadas em políticas públicas de alto impacto social. O diretor de Desenvolvimento do Controle Externo, conselheiro Carlos Neves, do TCE pernambucano, aponta que este encontro mostra um aglomerado de pessoas que defendem o sistema de contas públicas. E precisam, na nossa percepção, serem alçadas a um patamar nacional. A partir da experiência, da troca de experiência de cada tribunal, levar para, por exemplo, para Pernambuco, no meu tribunal, mas também atuar de forma colegiada, integrando todo o sistema, por exemplo, de inteligências, de informações estratégicas de todos os tribunais, consolidando dados, chegando de forma otimizada com o uso da tecnologia, que aqui também foi muito bem desenvolvida, para, ao chegar naquele local da fiscalização, chegar de forma mais assertiva, chegar de forma mais precisa para identificar onde há mau uso da verba pública, onde há problemas de políticas públicas que são mal geridas. Fábio Nogueira, ex-presidente da Atricom e conselheiro do TCE da Paraíba, diz que o intercâmbio de boas práticas entre os tribunais é essencial e estimulado. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de forma pioneira, criou, proporcionando uma fiscalização extremamente efetiva, para além dos aspectos da conformidade, ou seja, o órgão de controle avaliando as políticas públicas em setores e em órgãos que são essenciais para a cidadania. Então, estamos aqui, a Atricom, presidida pelo conselheiro César Miola, outros diretores, vice-presidentes, conselheiros dos tribunais de contas de alguns estados do Brasil, para beber nesta fonte. Ou seja, a partir dessa experiência, esperamos compartilhar, replicar em outros tribunais de contas do Brasil, dentro daquela necessidade de aperfeiçoar cada vez mais o sistema, e quando nós falamos em aperfeiçoamento, nós falamos, obviamente, num controle externo contemporâneo. As fiscalizações ordenadas são executadas desde 2016 pela Corte Paulista. Elas ocorrem de surpresa com agentes de fiscalização em campo, de forma concomitante e acompanhadas em tempo real pelo TCESP. Ao longo desses anos, 38 fiscalizações foram realizadas.
O propósito é de fiscalizar em loco e avaliar não somente a legalidade e o uso dos recursos, mas também verificar a qualidade dos gastos em políticas e serviços públicos. Excelente iniciativa. Só assim, realmente, trabalhando de forma conjunta, é que as instituições podem crescer de fato, né? E olha, a subsede do Instituto Rui Barbosa já está funcionando no Tribunal de Contas do Ceará. A sala foi entregue ao presidente do IRB, conselheiro Edilberto Pontes. Em ato simbólico, no final da manhã da sexta-feira, dia 4 de março, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conselheiro Valdomiro Távora, entregou ao presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Edilberto Pontes, vice-presidente da Corte Cearense, a sala onde está funcionando a subsede do Instituto Rui Barbosa biênio 2022-2023. É um prestígio para o tribunal, é uma honra para o tribunal, até pelo nível do conselheiro Edilberto que nós sabemos. Edilberto aí é nos nomes respeitados no controle externo, onde professor e dá palestras e gosta muito da parte acadêmica. Eu acho que é a pessoa certa, no momento certo, para dar continuidade aí ao grande trabalho dos outros ex-presidentes do IRB, que é a casa, né, do saber dos tribunais de contas. Então, eu acho que é muito importante para o Tribunal do Estado do Ceará termos hoje o presidente do IRB, onde vai funcionar a subsede aqui no nosso estado, no nosso tribunal, onde eu tenho certeza que só vai engrandecer os tribunais de contas, porque é o braço acadêmico dos tribunais, o IRB, e pela pessoa, pelo perfil do conselheiro Edilberto. O Instituto Rui Barbosa, na verdade, ele presta esse serviço, né, para os tribunais de contas. Basicamente, o trabalho que a gente faz aqui no Instituto é para os tribunais de contas. E o Tribunal de Contas do Ceará, hoje ele está apoiando fortemente o Instituto. Eu até fiz questão, até dizendo para o presidente, que fiz questão de vir com o bottom não do IRB, mas o bottom do Tribunal de Contas do Ceará. Simbolicamente, para dizer que, na verdade, o Tribunal de Contas do Ceará está cedendo várias coisas para o IRB, né? Cedendo primeiro um conselheiro dele, né? Sou eu para o IRB. Toda a equipe técnica, né? O Juraci e vários outros, né? O Wesley, enfim, vários outros aqui, Isabelle. Então, o Tribunal de Contas do Ceará está servindo ao sistema. E tudo que a gente faz no IRB, tudo é para os tribunais de contas. Não faz nada fora do controle externo. Todo o nosso trabalho é para os tribunais de contas. Então, faz parte disso. Essa sala é muito bem montada e obrigado ao pessoal da administração também, né, pelo trabalho, ficou muito bacana. Então, presidente Valdomiro, eu queria só agradecer o seu apoio, o seu empenho, a gente já falou isso diversas vezes, também fizemos um ato simbólico lá em Brasília. Localizada no primeiro andar do edifício 5 de outubro, a nova sede do IRB aqui no TCE Ceará será destinada ao desenvolvimento dos projetos de capacitação profissional oferecidos pela entidade e à disponibilização do conhecimento produzido, possibilitando o aprimoramento institucional na área de atuação dos partícipes. Além do espaço exclusivo e adequado, o TCE Ceará fornece total infraestrutura física, tecnológica, de logística e de pessoal, dentre outras ações necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades. Caberá ao IRB promover ações visando a cooperação técnica por meio da disponibilização dos resultados das pesquisas, publicações e trabalhos técnicos como seminários, congressos, fóruns, encontros técnicos e conferências. Entre as iniciativas do Instituto Rui Barbosa está o apoio aos eventos de capacitação realizados pelo Tribunal de Contas do Ceará, com vistas ao desenvolvimento e aprimoramento das atividades de controle interno e externo. A assinatura do Acordo de Cooperação para instalação e funcionamento da subsede do IRB nas dependências da Corte Cearense no biênio 2022-2023 aconteceu no dia 22 de fevereiro em Brasília, durante solenidade de posse do conselheiro Edilberto Pontes no cargo de presidente do Instituto Rui Barbosa. Na ocasião, também foram empossados os dirigentes da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, conselheiro César Miola, e da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, a ABRACON, conselheiro Joaquim de Castro. O Jornal ATRICOM fica por aqui. Até a próxima edição, mas eu aproveito para lembrar que lá no YouTube da TV Cidadã Alagoas você encontra todas as nossas edições anteriores. Até a próxima!